Olá, meu nome é Yara, sou professora de arte, que eu vou trabalhar com vocês agora algumas indicações de como vocês estudarem para o Enem, que está surgindo aí, grandes possibilidades, né, para que vocês possam conseguir os objetivos de vocês. Para a gente começar, vou falar um pouquinho sobre entender a arte. Por quê? Porque quando a gente entende bem a arte, automaticamente a gente consegue se inserir na história, na nossa história e, consequentemente, ampliar o nosso repertório. Então, nós vamos começar entendendo a arte. Primeira coisa que vocês precisam saber é o que nós estamos buscando com essa aula de hoje. Essa é a competência da área 4 que está no currículo do Enem. O que ela pretende? Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Ou seja, entendendo a arte, você vai também entendendo você. Quais são as habilidades que a gente vai desenvolver com essa atividade de hoje? É a habilidade 12. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Para isso, a gente vai percebendo que a arte, ela conta a história, chama a atenção, provoca estranhamento, encanta, desenvolve os sentimentos e expressam ideias, críticas, atitudes de diversas formas. Para isso, eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens que vão esclarecer os pontos anteriores que eu estava falando para vocês. Aqui nós temos a primeira imagem que ela mostra a história, ou seja, a arte rupestre que conta a nossa história desde o início. Aqui a gente já vai percebendo nessa segunda imagem alguma coisa que chama bastante a atenção da gente. Como assim chama a atenção? Vocês vão perceber que o homem aqui, ele está levitando. E aí é um truque mágico de um artista que realizou essa intervenção na cidade de Londres e provocou essa atenção do público, porque como que ele conseguia ficar nessa posição sem a gente estar vendo onde que ele estava sentado? Uma das características da arte. Nessa terceira imagem, vocês vão perceber que vai chamar a atenção da gente de uma maneira diferente. E aí, cada pessoa tem uma maneira de receber essa imagem. Algumas pessoas se sentem atraídas e outras já estão provocando o estranhamento. Porque vocês podem perceber que é a imagem de um bebê, de um recém-nascido. Porém, a pessoa que se encontra atrás, fazendo a sua análise da obra, você percebe que esse bebê é gigante. Essa obra é do Romo Wake, que tem o título de Condição Humana. E ele provoca esse exagero que ele faz as suas esculturas em tamanhos gigantes. E aí você vai perceber que algumas pessoas são provocadas com esse estranhamento. Temos também essa imagem que vai falar para a gente o encantamento que a arte provoca na gente. Essa obra, por exemplo, da Regina Silveira, é uma instalação que, como vocês podem perceber, é uma imagem de uma escada. E as pessoas que vão até essa instalação, o que elas fazem? Elas vão descendo esses degraus. E no momento que elas vão descendo esses degraus, a escada vai sendo provocada emitindo alguns sons. E aí é o que vão encantando as pessoas porque querem descer ou subir, porque, como vocês podem perceber, não dá para a gente saber se a gente está subindo ou se a gente está descendo as escadas. E a gente vai querendo saber quais são os sons que ela vai estar provocando para a gente. Então, aí é a surpresa, o encantamento que a gente tem. Nessa obra do Salvador Dalí, a gente vai analisando os sentimentos, que essa obra, no caso, ele fez pensando na sua esposa. E aí, essa duplicação de sentimentos, de sensações, que também é individual de cada pessoa. E como último, expressando as sensações, que elas também são individuais e dependendo do estado que a pessoa está,
ela vai entendendo a sua obra da maneira que ela for receptiva. E aqui a gente tem a obra do Cândido Portinari, Preparando o Enterro na Rede. A obra pode servir como uma crítica, como expressão de sentimento, como o conjunto de todos os nossos sentimentos. Entender essa arte facilita o entendimento pessoal e o reconhecimento dessas obras facilita na ampliação de repertório. O que a arte faz? Ela retrata o que se observa em sua própria época. Aqui nós temos As Meninas, de Diego Velázquez, e que ele retrata aqui pra gente o cotidiano da época. Aqui vocês podem perceber que são as meninas sendo retratadas. Aqui a gente tem a curiosidade bastante interessante, que é o artista sendo retratado. Essa tela aqui seria a tela que ele estaria pintando. E aí vem a grande pergunta, o grande lance. O artista está pintando, retratando a corte, ou o artista está retratando a gente que está olhando? Uma outra dica é com relação ao espelho que nós temos aqui. Esse espelho mostra que a corte está observando o que o artista está fazendo. Então, essa tela que a gente tem aqui, ela tem a ideia de que o artista também, ao momento que ele está pintando, ele também estaria, no caso, pintando quem o observa. E quem o observa? A corte. Essa foi uma tela que caiu em concursos e em Enem, justamente com essa observação aqui, o espelho. O artista retrata a corte ou ele retrata as meninas? No caso, a tela chama As Meninas. Então, ele está realmente retratando as meninas, porém, a corte o observa. Então, esse é uma tela, um artista que pintava na época. Outro exemplo, nós temos aqui o Josinaldo, que tem o tema Atividades Ribeirinhas. Aqui uma outra época, aqui nós temos uma outra coloração, outra imagem que a gente observa aqui também, onde que ele está representando o cotidiano, o dia a dia. Nessa outra imagem aqui, a gente vai observar Colhedor de Uvas, feita por Leila Proença. Aqui vocês vão podendo observar que a cesta que carrega essas uvas é uma cesta característica de cada região, de cada povo. E saber identificar, saber reconhecer, é saber se localizar dentro da sua história também. Esses foram alguns exemplos. Aqui, a gente já vai ter o registro do cotidiano das pessoas. O almoço na relva, de Manet, que é o cotidiano do passado. Aqui nós temos os ciganos de Di Cavalcanti, brasileiro, Tarsila do Amaral, também com o retrato da cultura brasileira, cada um com a sua característica. Aqui nós estamos destacando para vocês o cotidiano de cada época. Por isso, obras diferentes artistas e de diferentes épocas. Ou seja, nós estamos aqui explicando para vocês quais os objetivos e o intuito de se estudar e de se entender a arte. Assim, artistas foram registrando as paisagens que os cercavam e as cenas do cotidiano. Com elas, os sentimentos que os envolvem, como alegrias, tristezas, a fartura, a fome, o desejo, o amor, o sonho, todos esses sentimentos que abrangem o ser humano. Com isso, a gente surge a pintura e diferentes maneiras de se pintar. Surge a escultura para expressar os sentimentos com um material diferente e não mais diferente a fotografia, um registro mais atual, mais contemporâneo e que hoje o acesso com a tecnologia que nós estamos tendo aí é uma forma de se registrar e de se capturar o sentimento nosso, do nosso cotidiano, fazendo os nossos registros. Para que fazer tudo isso? Porque a gente quer transmitir
as mensagens. E as cores são as responsáveis para transmitir essas mensagens, seja no exagero ou na ausência das mesmas. Vamos fazer um teste aqui. Vamos observar, vamos puxar na nossa memória. Como são as cidades? Cidade é um conjunto muito grande de cores, propagandas, outdoor, grafites, fachadas de lojas, de prédio, ou seja, tudo extremamente rodeado de cores. Pessoas, as pessoas têm cores, elas têm cores em suas roupas, têm cores nas suas peles, têm cores nos cabelos, para a gente poder usar a nossa imaginação. Às vezes a gente até atribui, nossa, cara pálida, né? A gente usa a nossa imaginação. O olhar é a obra de arte. Treinar o nosso olhar é a gente estar fazendo de nós a nossa própria arte. Essa é a parte fundamental que o artista revela para a gente nas suas obras. Através do olhar dele, ele vai passar a mensagem dele e nós vamos receber essa mensagem de acordo com aquilo que nós tivermos dentro da gente, do nosso conhecimento, da nossa cultura, do meio em que a gente vive. Diferentes artistas e diferentes formas de registro. Assim, a arte se desenvolve ao longo dos tempos, com diferentes suportes e materiais diversificados. Entender e classificá-los favorece ao indivíduo a valorização e a ampliação de repertório cultural. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre alguma coisa, maior vai ser o nosso desempenho no nosso decorrer, do nosso dia a dia, do nosso trabalho e, por que não, nos nossos estudos. Essa é a habilidade que a gente vai desenvolver aqui e tentar praticar em vocês aí. Para isso, a gente tem a linha do tempo da arte. Aqui são alguns dos períodos artísticos que a gente tem. Esses períodos artísticos, eles também são conhecidos como os períodos literários. Cada um tem a sua característica. Aqui nós temos, por exemplo, o primeiro período artístico, que é o Renascimento. Renascimento foi um período artístico no qual, por exemplo, não aconteceu no Brasil. Por que ele não aconteceu? Porque ele é do século de 1400, 1500 e ainda não estava acontecendo a população aqui no Brasil. Então, esse primeiro movimento, o Renascimento, que é o primeiro período que envolve toda a arte, por isso que ele já vem com o nome Renascimento, que é o renascer, é o ressurgir da arte. Isso não quer dizer que antes desse período não existia arte. Tinha arte, a arte bizantina, a arte grega. Esse é o primeiro período que a gente conhece como Renascimento. É o surgimento de uma nova arte. Depois a gente vai ter o Barroco. O Barroco ele já acontece no Brasil, com as características vindas do exterior, mas ele acontece. E aí nós temos o Rococó, nós temos o Neoclassicismo, nós temos o Romantismo, o Impressionismo, o Academismo no Brasil. Todos esses períodos, eles estão relacionados na arte. Cada período tem a sua característica. Para abranger todas as características, para a gente poder estudar todas essas características, a gente leva bastante tempo. Então, eu selecionei para nós hoje um dos períodos bastante importantes do Brasil, que é o modernismo, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, e que ele é bastante presente nos concursos, nessas provas realizadas pelo Estado e por todos os demais. Porque é um movimento que ele, além de ser característico brasileiro, ele envolve a história, ele envolve a literatura, e aí a gente vai, então, nos prender um pouquinho mais na característica principal desse movimento. O ideal para você que está estudando para o Enem seria que você se prendesse em cada uma das características principais de cada período, para que você, no momento de responder as suas questões, você se lembrar de cada característica, automaticamente você vai conseguir fazer as eliminações
das questões que não apresentam essas características. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, certo? Que é o que a gente vai começar então falando sobre a arte moderna brasileira. O movimento modernista brasileiro, ocorrido no século XX, chamamos de modernismo. E destacamos nesse período a valorização da cor, a luz, a leitura dos sentimentos. Então, o que eu preciso gravar sobre o período modernismo brasileiro? Eu preciso lembrar disso daqui, ó. Valorização da cor. Eu não posso esquecer a luz e a leitura do sentimento. A característica principal desse período é a característica do Brasil. Ou seja, tudo aquilo que for envolvido o Brasil, seja na crítica social, política, econômica, enfim, tudo vai estar sendo retratado, isso daqui, o Brasil. Vai fugir das características do exterior? Não, não vai fugir, só que eles vão aprendendo lá, melhorando o que tem aqui e mostrando a coisa com a cara do Brasil. É conhecido também como a Semana de Arte Moderna. E aí a gente pode abreviar e dizer que é a conhecida Semana de 22. Por quê? Ela se realizou em São Paulo no ano de 1922. Por isso que a gente fala apenas Semana de 22. Na verdade, não foi uma semana, foram alguns dias que foram do dia 11 a 18 de fevereiro no Teatro Municipal em São Paulo. Aqui, esse período que aconteceu essa semana, quando a gente estudando agora, a gente vai percebendo que só se falam coisas boas, coisas maravilhosas. A semana não foi tão maravilhosa assim. Teve os seus problemas, teve os seus críticos, teve gente que foi muito contra. E como todo movimento que tem o positivo, tem o negativo, precisa de ser firmado. E aqui a gente vai perceber que esse movimento hoje, muito falado, muito reconhecido, a gente consegue observar o quanto esse movimento foi importante para a afirmação da arte e da história no Brasil. O que eles pretendiam? A renovação da linguagem. Por que essa renovação da linguagem? Porque, como nós sabemos, nós somos um país formado por três gerações, três raças, vamos assim dizer, que é o branco, o negro e o índio. E toda essa formação, principalmente trazida do branco do exterior, tinha uma linguagem que não era uma linguagem totalmente brasileira. E essa mistura toda acabavam sendo esquecido o lado principal, que era o lado brasileiro, que a gente já tinha e que era meio que mascarado. E aí a gente vem percebendo as experimentações que são poderiam ser muito mais exploradas aqui e não só valorizando o que tinha do exterior. Com isso, com essa nova experimentação, vem a liberdade criadora. Ou seja, se eu posso pintar um prédio de vermelho, outro de amarelo, por que eu tenho que seguir a regra trazida do exterior? Eu posso fazer uma experimentação diferente. E com isso, o que vai acontecer? A gente vai romper com o passado. Esse passado justamente buscado lá do exterior, porque era normal os artistas, os grandes artistas, irem para o exterior, terem formações com grandes pintores, com grandes escultores, com grandes mestres. E eles vinham para cá, quando chegavam aqui, o que eles teriam? Eles teriam que representar exatamente aquilo que eles aprenderam lá. E esse movimento vem justamente mostrar o que para a gente? Eles poderiam ir lá, aprender tudo isso, mas eles poderiam vir aqui, chegar aqui e aproveitar aquilo que o Brasil tem de melhor para poder ser inserido na sua obra, seja ela escrita, falada, musicalizada, enfim. E aí vem a ideia desse novo, esse novo que a gente coloca aqui entre aspas, que na verdade acaba não sendo novo, mas é um novo olhar, é uma nova maneira de se observar, de se analisar, não querendo dizer assim que tudo diferente, mas é uma maneira diferente da gente poder analisar aquilo que o Brasil tem para poder oferecer para a gente. Com isso, o que se busca? Principalmente a identidade nacional.
aquela coisa, patriotismo verde e amarelo, né, que a gente costuma falar que o modernismo é o verde e amarelo que o brasileiro às vezes esquece um pouco, né? E aí esquecer um pouco o lado europeu, o lado americano, ou seja, valorizar aquilo que realmente o Brasil tem para oferecer, que desde 1922 já se buscava essa ideia de valorização do nacional e que a gente ainda até hoje precisa dessa valorização, não só na cultura, não só na arte, mas em tudo que nos cerca. Com isso, nós temos alguns participantes aqui. Na música, Heitor Villa-Lobos. Na literatura, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Paulo Prado, Graça Aranha. Aqui a gente pode citar também o grupo dos 5. Esses 5 amigos que encabeçaram esse movimento. É a reunião de amigos, com bate-papo e tal, e aí começa então a surgir essa ideia de se realizar essa semana de 22. Oswald de Andrade e Mário de Andrade, irmãos, escritores, e o Oswald de Andrade, impulsionado com uma obra da Tarsila do Amaral, conhecida como Abaporu, se empolga com essa situação toda e resolve escrever um manifesto. E através desse manifesto começa a surgir então a ideia de se reorganizar e mostrar uma arte com a cara do Brasil. E nas artes plásticas a gente tem esse grupo de artistas aqui: Anita Malfatti, Vitor Brecheret, Di Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, Lassar Segal, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Bruno Jorge e Volpe. Uma curiosidade que a gente tem para citar para vocês aqui, por exemplo, é que, embora Tarsila do Amaral seja a grande artista que impulsionou esse movimento, ela não participou da Semana de Arte Moderna, porque nesse período ela estava no exterior. Mas foi pela obra dela, através da obra dela, que tudo se desencadeou. E, curiosamente falando também, a artista Tarsila do Amaral, ela é considerada uma artista caipira. Por que uma artista caipira? Por gostar de cores fortes, do azul e do rosa. Essas cores não eram as cores tradicionais que se usavam no exterior. Vamos imaginar, voltando lá naquela nossa tela, né? Vamos imaginar um pôr do sol rico de cores bastante fortes. O nosso pôr do sol é bem diferente de um pôr do sol onde que se neva, onde o frio é bastante intenso, a coloração é diferente. Então, como ela, uma artista brasileira, morando em fazendas, né, recheada de muito verde, de muita coloração, de repente ter que usar umas cores apagadas, umas cores sem vida, né? Então, aí começa esse questionamento, que mais uma vez a gente fala que a arte expressa os sentimentos, as suas ideias. Então, para finalizar esse detalhe que eu falei para vocês, a Tarsila do Amaral não participou da Semana de 22, porém a obra dela sim. Aqui a gente tem a famosa antropofagia da Tarsila do Amaral. O que a gente vai observar nessa imagem? Eu gostaria que vocês lembrassem aqui as obras, as características principais do movimento modernista. Vamos relembrar aqui. Vocês vão observar as cores, as formas, a textura e a maneira diferenciada de pintar. Agora, vamos observar mais atentamente aqui. Observem a proporção desse pé. Jamais uma obra de arte com as características do estrangeiro poderia ser proporcionada como isso daqui. Tanto é que Monteiro Lobato, muito crítico em relação a esse período artístico, dizendo que isso daqui não era arte, que isso daqui era uma ofensa. Aqui a gente vai perceber também que nós temos uma ideia de entrelaçamento que é a obra Abaporu, que a gente chama que é a obra do pezão, né? O menino de cabeça pequenininha com o pezão.
E vocês vão perceber que tem uma segunda figura aqui, que você observando, você não consegue imaginar se essa imagem, esse pé, faz parte dessa imagem ou se esse pé é da imagem do fundo. Isso daqui é uma característica do movimento modernista. Por quê? A obra totalmente com cores brasileiras, com as formas brasileiras, com a cor brasileira. Isso é predominante na obra da Tarsila do Amaral. Isso que vocês não podem esquecer da característica do movimento modernista. Porque essa obra representa o índio, representa o negro e representa o branco. Ou seja, a mistura de tudo, que é exatamente a característica brasileira. Essa é a obra chamada Antropofagia de Tarsila do Amaral. Aqui nós temos a boba. Mais uma vez eu busco para vocês, eu gostaria que vocês observassem, analisassem o formato e as cores. Como são essas cores? São opacas? As cores são vibrantes? Voltando na imagem, o que vocês vão perceber aqui? Olha a coloração do blush, vamos dizer assim, acentuado o negro dos olhos, o formato da cadeira, ou seja, não tem uma regra para poder ser feita. Essa mistura toda de cores aqui, totalmente contrária, onde já se viu pintar uma imagem, uma figura humana e colocar laranja na cor que do rosto para mostrar a sombra. Isso não era uma característica legal para ser desenvolvida aqui. E, no entanto, a artista usa essa gama de cores laranja com o amarelo e a sombra que ela usa é uma sobreposição de cores e não um sombreamento clássico. Aqui nós temos Vicente do Rego, figura sentada. Observem, uma figura completamente fora dos padrões normais, vamos dizer assim. É uma figura que representa o índio também, né? E aqui vocês vão perceber o exagero das formas, né? Esse exagero das formas, também bastante criticado, né? Aqui a gente vai observando que o objetivo do artista é representar aquilo que ele está sentindo, do jeito que ele imaginava, do jeito que ele estava pensando. Ou seja, ele vai expressar o pensamento e as ações dele. Como cada um vai sentir, como cada um vai perceber isso? Daí vai depender do quê? Do seu conhecimento, dos seus estudos, do meio em que você vive, para que você possa entender. Não é uma regra entender, mas é uma regra você reconhecer essas características para que você possa estar se localizando na história. Aqui a gente tem os monumentos, as bandeiras de Victor Brecheret. Demorou bastante para poder participar, para poder concluir essa obra em São Paulo. Ele participou da semana de 22, né? E aqui vocês vão percebendo uma outra forma de representar as características brasileiras. De Cavalcante, nós temos as 5 mulheres de Guaratinguetá e a gente vai observar novamente as cores e as formas. Aqui vocês vão perceber, por exemplo, a imagem dessa mulher que está aqui, misturada com essa outra imagem. O que a gente pode perceber aqui? A mistura de cores, a mistura de formas e, mais uma vez, a mistura de raças. Aqui, essa obra também, ela já apresenta um contorno diferente dos contornos que eram as características europeias. Aqui está um rompimento, como diziam algumas pessoas, que eram obras inacabadas, né? Aqui nós temos Cândido Portinari mostrando para a gente o cotidiano da sua época, elucidando mais uma vez aquele slide anterior que eu estava falando para vocês, né? Que aqui é a colheita de café. Bruno, os candangos, um outro estilo de escultura. Eu fiz questão de colocar esse daqui junto com o do Victor Brecheret para vocês perceberem a diferença
das características, né? Candangos também brasileiros, certo? E para finalizar, nós temos aqui a tela de Alfredo Volpi, um artista brasileiro que mostra para gente que a sua principal característica são o quê? As bandeirinhas. E embora vocês percebam que não é uma tela que apresenta um requinte de cores vivas, como são as obras anteriores e principalmente a obra de Tarsila do Amaral, tem uma característica bastante brasileira, que são o quê? As bandeirinhas que nós temos aqui. Então, esse é um artista conhecido como o pintor das bandeirinhas, né? Essas foram as imagens que eu trouxe para que vocês pudessem perceber um pouquinho de cada um dos artistas citados e dos artistas que participaram da semana de 22, certo? Agora, eu vou trazer para vocês um exercício, uma pergunta que caiu no Enem passado, e a gente vai estudar um pouquinho melhor, e eu vou estar passando algumas dicas para vocês de como vocês, através das características mostradas aqui, como vocês vão chegando à conclusão da resposta certa, conhecendo só um pouquinho da característica do movimento, tá? Então, vamos lá. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas. Veja bem aqui, ó, o detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. O principal objetivo do movimento modernista, o que foi? Valorizasse a cultura brasileira. Ou seja, todas essas informações que nós temos aqui são informações para buscar na sua memória sobre qual período está falando. Então, o que eu tenho que gravar? Eu tenho que lembrar que a Anita Malfatti participou da semana de 22? Não, você vai lembrar do quê? Do qual movimento que essa artista trabalhou, que essa artista participou. Então, se eu reconheço a obra da artista, se eu consigo lembrar qual movimento que ela desenvolveu, que ela participou, e lembrar pelo menos uma característica desse movimento, eu vou ter condições de responder a questão com certeza. Quando você, aluno, estiver fazendo a sua prova, faça como eu estou fazendo aqui, ó. De quem que está falando? Anita Malfatti. O que está falando? Valorizasse a cultura brasileira. Prende seu pensamento nisso daqui, tá? E aí a gente vai analisar o quê? Valorizasse a cultura brasileira modernista. Então eu já sei que ele está falando do período modernista, já está falando da valorização da cultura brasileira e especialmente da Anita Malfatti. Vamos ver o que tem para oferecer para a gente como alternativas. Na letra A, defender a liberdade limitada do uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Será que é isso que o movimento modernista estava falando? Nós estamos falando aqui até agora de cor, de forma, tá? Como que era? Com liberdade? Sim, com muita liberdade, mas de forma irrestrita? Se é de forma irrestrita, então eu não tenho liberdade. Essa questão não poderia ser a questão que eu estaria escolhendo para poder representar a minha resposta, porque essa palavra irrestrita já elimina a minha resposta. Vamos para a letra B. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites e temas abordados? Será respeitando limites de temas abordados? Se você ficou em dúvida, deixa ela ali. Vamos passar para a próxima para a gente poder analisar para ver se eu fico com essa ou se eu parto para outra. Letra C. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas. Até aí tudo bem, principalmente falando das europeias, né?
Valorizando o uso das cores, correto? Sim. A originalidade dos temas, correto. Os temas nacionais, correto. Bom, se essa daqui, a alternativa C, encaixou com todas as minhas ideias, então eu vou já esquecendo a letra B. Vamos perceber então se vai existir no conjunto das respostas mais uma resposta que se case tão bem quanto casou a alternativa C. Alternativa D. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa? Falou alguma coisa o movimento sobre cópia, sobre registrar exato daquele jeito que eu estou vendo? Não. Com certeza a alternativa D vai estar eliminada. Vamos ver a alternativa E. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas? Fiel? Será que foi isso que nós vimos nas imagens anteriores? Lembram lá daquela obra Antropofagia, pezão, cabeça pequenininha? É uma forma fiel? Então não vou nem acabar de ler a minha questão, a minha alternativa, porque com certeza não é essa a resposta que eu estou procurando. Essa é uma dica que eu também passo para vocês. Como o Enem são muitas questões, são textos bastante grandes, vocês memorizem o básico e não percam muito tempo quando vocês automaticamente já encontram a resposta que ela não casa com a pergunta. Daí, você não perde tanto tempo fazendo tanta leitura. Então, se eu já sei que não é uma forma fiel, não vou nem continuar lendo. A gente volta e a gente vai ficar então com o quê? Com a alternativa C, porque realmente a liberdade está presente nesse movimento, principalmente da forma acadêmica do exterior, e aí desde o início que a gente vem falando, temas nacionais. O que eu preciso memorizar então do período modernista brasileiro? Liberdade de expressão e os temas nacionais. Quando a gente fala de temas nacionais, a gente fala de cores, a gente fala de formas e a gente fala de cores vibrantes e de temas atuais daquela época e os de hoje também. Essa foi a ideia que eu passei para vocês hoje, mostrando para vocês como que a gente consegue chegar numa resposta, mesmo sem conhecer muita coisa sobre o período. O importante, quando você, aluno, estiver fazendo o estudo para o Enem, é você se prender nas principais características, ou do artista, ou do movimento. Quando você memoriza as características do movimento, automaticamente você vai estudar os artistas. Quando você estuda os artistas, você vai perceber que cada um tem a sua característica, mas dentro dessa característica ele representa um movimento. Quando você gravar a característica do movimento, automaticamente você já identifica qual é o artista. Eu não citei nenhum texto aqui de nenhum dos escritores, mas os escritores brasileiros, aqui vai mais uma dica para você, se você fizer a leitura de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e os outros que foram citados aqui, vocês vão perceber o texto colocado lado a lado de uma imagem, dá a impressão que você está lendo o texto e a imagem foi uma ilustração desse texto, ou vice-versa, né? O artista fez a obra e o escritor escreveu aquilo que estava vendo. Para você ampliar o seu repertório, para você melhorar o seu desempenho para os estudos do Enem, é interessante que você leia diversos textos que falem sobre esse tema. E quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ficar para que você chegue no seu objetivo. Sempre, quando se vai estudar arte, é impossível estudar arte só com um texto. É importante você ter o texto e ter as imagens. Quando você associa a imagem ao texto, a sua memória vai ficar mais firme na sua decisão das suas respostas, certo? Minha dica para vocês foi essa. Eu espero que vocês tenham um bom desempenho e até a próxima.